E hoje a gente fala sobre menopausa. É um prazer, doutora, estar com a senhora aqui. Obrigado por receber nossa equipe. Prazer é todo meu estar novamente trazendo informações para minhas amigas. Que maravilha, né? Doutora, eu gostaria de começar com a pergunta sobre o que é a menopausa. Muitas mulheres têm dúvida, né? Quando que realmente a menopausa começa na vida da mulher? Existe uma diferença entre menopausa e climatério. Menopausa caracteriza a última menstruação. Depois de um ano que a mulher não menstrua mais, pode-se dizer que ela está na menopausa. O que acontece antes disso é o climatério, que pode ter 2 ou 3 anos antes da mulher entrar na menopausa, já começa as irregularidades menstruais. Então, essa oscilação, essa irregularidade menstrual é que traz todos aqueles sintomas ruins, onda de calor, insônia, irritabilidade, nervosismo. Então, a mulher vai ficando muito irregular também, não só na menstruação, como nas emoções. Então, nesse período também ocorre ciclos mais longos ou mais curtos, quer dizer, às vezes ela fica 45 dias sem menstruar, 2 meses sem menstruar, depois menstrua de 15 em 15 dias, às vezes é um fluxo curto, às vezes é um fluxo mais intenso, com cólica, dor de cabeça. Então é bem irregular, diferente do que ela vivia antes, sempre acompanhado de algum sintoma, né, como irritabilidade, nervosismo, insônia, perda da libido, um monte desses sintomas todos ocorrem no climatério. E a menopausa, a partir de um ano que ela não menstrua mais, ela vai dizer que ela está na menopausa. Menopausa é o fim do ciclo reprodutivo. A partir do momento que ela entrou na menopausa, o ovário não produz mais hormônios, não produz mais os folículos, que por sua vez os folículos que geram os hormônios. Então, se ela entrou na menopausa, acabou. O ovário murchou, não produz mais os folículos que vão produzir os hormônios. A gente escuta algumas mulheres falando assim, nossa, mas eu engravidei na menopausa. Na verdade, então não foi na menopausa? Não, foi no climatério, porque existe essa instabilidade, essa irregularidade. Pode acontecer que tenha um ciclo que ela ovule ainda, porque ainda não terminou totalmente os hormônios. Então é no climatério que acontece isso. Porque quando ela entra na menopausa mesmo, acabou. Aí o barril secou. É verdade. A menopausa, doutora, ela pode vir associada a outras doenças? Sim, quando a mulher entra na menopausa, ela tem mais risco cardiovascular, porque o estrogênio ele é um protetor do coração da mulher. Tanto que a mulher, quando ela entra na menopausa, ela passa a ter o mesmo risco que o homem de ter derrame, infarto do miocárdio, porque ela perdeu a proteção do estrogênio. Outra coisa também é a parte da memória, o Alzheimer, porque também o estrogênio é um protetor neuronal, a neurogênese, da formação de novos neurônios. Osteoporose, osteopenia, então há um enfraquecimento ósseo, perda da massa muscular. Então eu falo que a menopausa é uma síndrome endócrina, porque como o ovário é uma glândula, e a glândula produz um hormônio, então é considerada uma endocrinopatia. Tá? Além do mais, eu ainda classifico, além de endocrinopatia, como uma síndrome, porque acontece com quase todas as mulheres da mesma forma. Então, 80% das mulheres têm onda de calor. Então, os fogachos são alterações, uma oscilação do nível de estrogênio que causa esses fogachos, essas ondas de calor, que atrapalha muito a mulher. Então, principalmente à noite, ela acorda com aquela onda de calor, de repente o corpo, na tentativa de esfriar, baixa muito rápido essa temperatura e ela já sente frio, e isso acorda ela de madrugada, e daí no outro dia está cansada. Então, os sintomas vasomotores é uma das principais causas de a mulher buscar ajuda. De 20 a 40% das mulheres não tem esse sintoma de onda de calor, porque a onda de calor é tão ruim que faz com que a mulher busque ajuda. Então, infelizmente, algumas não têm, não buscam ajuda, porque acham que a menopausa é só isso, mas não. Existem as coisas que acontecem silenciosamente. A perda de massa óssea, massa muscular é uma
das consequências para o futuro, porque ela vai ter uma velhice depois com muitas comorbidades, com muitas dores, dores articulares, dores musculares, sarcopenia, que é a perda da massa muscular, então ela vai perder força, mobilidade. Quando ela chegar na velhice vai ter mais dificuldade de andar, então por fraqueza muscular mesmo, isso no âmbito de deambulação, mas também ocorre uma secura na vagina muito grande, então as mulheres que ainda têm parceiro, elas vão sofrer muito com isso, porque a vagina fica muito seca, muita dor à relação sexual e também incontinência urinária, infecção urinária de repetição, cistite na infecção de urina, porque a uretra ela está dentro da vagina, na entrada da vagina fica a uretra feminina e ela é curtinha, então como fica muito seca, as bactérias sobem com mais facilidade. E então a vagina na mulher menopausada ela fica fininha, a pele muito fina e sem umidade, então quando tem a relação, ela como se trincasse mesmo, sabe? E dá muita dor, irritação e predisposição até à formação de bactérias, corrimentos, que às vezes esses corrimentos nem saem para fora, porque a vagina é tão seca que o corrimento fica interno. E essa bactéria, em vez de descer, às vezes ela pode até subir, dando inflamação pélvica. Então, é sério, a menopausa, depois que a mulher entra na menopausa, ela necessita de fazer o tratamento. Eu digo, quando você, o endocrinopatia, por exemplo, o ovário é uma glândula, assim como a tireoide é uma glândula. Então, se a tireoide para de funcionar, a gente não tem que usar o hormônio para repor aquele hormônio que a tireoide produzia, porque isso vai fazer falta para o nosso corpo. A mesma coisa, o ovário parou de funcionar, nós temos que repor o hormônio que o ovário produzia. Então, a reposição hormonal vai trazer os benefícios e tudo que está faltando nessa mulher. Exatamente. Então, uma vez que ela entrou na menopausa, é importante ela fazer a reposição hormonal. Eu falo sempre que a expectativa de vida antes das mulheres, na década de 60, era de 45 anos. Então, com 45 anos, como a idade para entrar na menopausa é entre 48 e 55, então quando elas iriam entrar na menopausa, acabavam morrendo antes. Então, não existiam estudos para mostrar o que acontecia depois. Com o advento da medicina, do avanço da medicina, da ciência, da descoberta de tratamentos, antibióticos, vacinas, tudo isso fez com que a expectativa de vida aumentasse. E hoje a expectativa de vida da mulher é em torno de 80 anos. Então quer dizer, você vai passar metade, 1/3 da tua vida em declínio hormonal com as consequências das doenças que vão advir disso. Doutora, eu quero te agradecer, te chamar para um próximo bate-papo. No próximo entrevista a gente pode falar sobre reposição hormonal? Então, vamos lá. Obrigada mais uma vez. E para quem quiser falar com a doutora, tirar a sua dúvida, de repente mandar uma pergunta para a gente estar aqui respondendo, é só vocês entrarem no Instagram, Clínica Longevidade e Saúde, manda suas perguntas lá. Quem sabe a sua pergunta vai ser respondida aqui no nosso programa Kézia Ramos. A gente vai para um pequeno intervalo, já tem muito mais. E é claro, você não perde por esperar.